Olá, bom dia. Nós tivemos uma queda aí do internet que tirou aqui o livro, tirou nosso encontro, mas agora eu espero que volte, que fique tranquila aí para a gente poder continuar a nossa leitura do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Espero que vocês voltem. Ai, não sei o que aconteceu, caiu a ligação. Bom dia, Leone. Bom dia, bom dia. A ligação não, gente, a conexão, mas agora parece que voltou, que tá tranquilo. Bom dia, bom dia. Carol, bom dia, bom dia. Vamos continuar aí com a nossa leitura. Pegar meus marca-textos, minha canetinha e vamos lá. Ok, bom dia, bom dia. Aninha, bom dia. De Noélia, bom dia. Andréia, bom dia. Alice, bom dia. Clair, bom dia. Não se esqueçam de dar o like de vocês, tá? Mesmo que seja depois do nosso encontro. E vamos lá. Sandra, bom dia. Ednoélia, bom dia. Vamos começar, então, a nossa leitura hoje. Opa, vou só acertar aqui. Vamos lá. A gente vai ler agora o capítulo 2, o que é mente objetiva e mente subjetiva, ok? Joia, gratidão. Às vezes, a mente consciente é chamada de mente objetiva, porque trata de objetos externos. Ela percebe o mundo objetivo. Como meios de observação, utiliza os 5 sentidos físicos. É orientadora e diretora de seus contatos com o ambiente. Obtemos conhecimentos por meio dos 5 sentidos. Ela aprende pela observação, experimentação e educação. Conforme já assinalado, sua maior função é a do raciocínio. Suponhamos... Uma opção é este lugar que você... Perdão. Eu não sei, eu tenho que desativar essa Siri, porque agora eu falo algumas coisas e ela acha que eu estou falando com ela. Vamos lá. Suponhamos que você é uma das centenas de milhares de turistas que visitam todos os anos o Grand Canyon. Você chegaria à conclusão de que se trata de uma das mais notáveis maravilhas do mundo. A conclusão se basearia na observação da profundidade do local, na forma complexa das formações rochosas, no belo jogo de cores criado pelos diferentes estratos geológicos. Temos, nesse caso, o funcionamento da mente objetiva. A mente subconsciente é frequentemente denominada de mente subjetiva. Ela está ciente do ambiente externo, mas não por meio dos sentidos físicos. Percebe pela intuição. É a sede das emoções e o repositório da memória. E cumpre suas funções mais altas quando os sentidos físicos estão inativos. Em outras palavras, é a inteligência que se dá a conhecer quando a mente objetiva suspende suas atividades ou se encontra em um estado sonolento, modorrento. A mente subjetiva vê sem usar os órgãos naturais da visão. Possui a capacidade de clarividência e clareaudiência. Pode ver e ouvir fatos que estão ocorrendo em outros locais. E pode deixar o corpo viajar para terras distantes e trazer informações que são, não raro, as mais exatas e de caráter mais verdadeiro. Graças a ela, você pode ler os pensamentos dos outros, saber o conteúdo de envelopes fechados ou intuir as informações gravadas em um disco de computador sem usar o drive. Quando compreendemos a interação entre as mentes objetiva e subjetiva, estamos em melhor situação para aprender a verdadeira arte da oração. O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. Ele não pode no sentido de que ele não consegue, ok? Não é porque ele não tem essa permissão, é porque ele não consegue fazer isso. Bom dia, Ana Flávia.
Bom dia, Eliane. Vamos lá. Então, a mente subconsciente não tem capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. Ó, se a gente não entendeu isso até agora, nós estamos perdendo uma oportunidade grande de entender como que a gente funciona. Uma parte de nós raciocina, avalia, faz julgamentos e aceita o que quer e o que não quer. Isso eu vou aceitar na minha vida, isso eu não vou aceitar. Isso que você está falando eu vou aceitar como verdadeiro, isso outro eu não vou aceitar. Essa é a parte racional. E a gente tem uma parte nossa, uma parte da nossa mente, uma parte da nossa existência, do nosso ser, que aceita tudo, tudo como verdadeiro, tudo como possível, tudo como real. E essa parte nossa é o subconsciente, ela não sabe fazer julgamento, ela não tem essa capacidade. Então, ele está falando, ó, se lhe fornecem a informação errada, ela aceitará como verdadeira e trabalhar para tornar correta a informação. Então, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. A gente fala algo que é mentira. E ela aceita tanto como aquilo como uma verdade, que ela vai agir, ela vai fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida como se aquela informação fosse realmente verdadeira, mesmo que ela seja falsa. E também fará suas sugestões, mesmo as falsas, se materializarem como situações, experiências e eventos. Tudo que lhe aconteceu foi resultado de pensamentos gravados na mente subconsciente por meio de crenças. Se você lhe forneceu conceitos errôneos ou distorcidos, é de importância urgentíssima que os corrija. A maneira segura de fazer isso consiste em fornecer-lhes pensamentos construtivos e harmoniosos. Repetidos frequentemente, ela vai acabar aceitando esses novos pensamentos. Dessa maneira, você pode formar hábitos de pensamento e vida novos e mais sadios, uma vez que a mente subconsciente é a matriz do hábito. O pensamento habitual da mente consciente abre sulcos profundos na mente subconsciente. Se os pensamentos costumeiros são harmoniosos, pacíficos e construtivos, a mente subconsciente responde criando harmonia, paz e situações construtivas. Você já foi dominado pelo medo, pela preocupação e outras formas destrutivas de pensamento? O remédio consiste em reconhecer o poder do subconsciente e resolver que vai ter liberdade, felicidade e saúde perfeitas. Saúde perfeita. A mente subconsciente criativa e una com a mente divina passará a criar o clima de liberdade e felicidade em que você resolveu que viveria. O imenso poder da sugestão. Pelo que você pode depreender do que foi exposto, a mente consciente é uma espécie de vigia do portão. Uma de suas funções mais importantes é a de proteger o subconsciente de impressões falsas. A razão por que isso é tão importante retroage a uma das leis básicas da mente. A mente subconsciente é extremamente sensível às sugestões. Como você sabe, ela não faz comparações nem estabelece contrastes. Não raciocina nem pensa por si mesma. Essa última função cabe ao consciente. Não, ela simplesmente reage às impressões que lhe são transmitidas pelo consciente. Nem decide, nem escolhe entre diferentes cursos de ação. Aceita meramente o que lhe é dado. A sugestão possui uma força imensa, poderosa. Imagine que você está a bordo de um navio que balança um bocado de um lado para o outro. Você se aproxima de uma passageira de aparência tímida e diz: Ei, você não parece bem. Seu rosto está praticamente verde. Acho que vai ficar enjoada. Quer que eu a ajude a ir até o seu camarote? A passageira empalidece. A sugestão dada sobre enjoo no mar liga-se a seus próprios medos e pressentimentos. Ela o deixa acompanhá-la até o camarote. Chegando lá, sua sugestão negativa que ela aceitou
transforma-se em vômitos. Então, a pessoa nem está sentindo nada, às vezes ela está bem, está tranquila, e de repente ela começa a vomitar por causa de uma sugestão negativa que ela recebeu de uma outra pessoa. Vamos lá. Bom dia, já dei bom dia aí para todo mundo, né? Bom dia. Reações diferentes à mesma sugestão. É importante compreender que pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes à mesma sugestão. Isso acontece porque tem diferentes condicionamentos ou crenças subconscientes. Vamos supor que, em vez de escolher uma passageira, você escolhe um membro da tripulação e diz: Ei, cara, você não parece nada bem. Você acha que vai ficar enjoado? Dependendo do temperamento do marinheiro, ele ri de sua piada de mau gosto ou xinga você. A sugestão não teve nenhum poder sobre ele, porque a ideia de enjoo está ligada em sua mente à imunidade contra esse estado. Em consequência, sua resposta não foi de medo ou preocupação, mas de autoconfiança. O dicionário lhe dirá que sugestão é o ato ou caso de pôr alguma coisa na mente de alguém. É o processo mental por meio do qual o pensamento ou ideias sugeridos são recebidos, aceitos ou postos em prática. Lembre-se, porém, de que a sugestão não pode impor-se à mente subconsciente contra a vontade da mente consciente. A mente consciente tem o poder de rejeitá-la. O marinheiro não tinha medo de enjoo. Convencera-se de sua imunidade a esse estado, o que o protegeu do poder da sugestão, de despertar medo. A passageira, porém, já estava preocupada com medo de enjoar. Por isso, a sugestão que você lhe deu dominou-a por completo. Todos nós temos medos, crenças e opiniões próprias. Essas suposições interiores nos dirigem e governam nossa vida. Em si e por si mesma, a sugestão não tem poder algum. O poder nasce do fato de ela ser mentalmente aceita. Só nesse ponto é que o subconsciente começa a agir de acordo com a natureza da sugestão. Então, a gente tem essa possibilidade de aceitar o que nos é dito ou não, que foi o caso do exemplo do marinheiro, que não aceita o que é dito para ele, contrário da passageira que aceitou. Como ele perdeu o braço? Durante muitos anos, ministrei palestras regulares no London meu Deus, vamos lá. No London Truth Forum, em Caxton Hall, que eu havia fundado um bom tempo antes. A doutora Evelyn Fleet, a diretora, contou-me a história de um homem cuja filha sofria de artrite reumatoide mutilante e de uma doença desfigurante e dolorosa da pele, denominada psoríase. Tentaram toda sorte de tratamentos, mas nada que os médicos receitavam parecia funcionar. O pai entrou em desespero. Dizia repetidamente aos amigos: eu daria meu braço direito para ver minha filha curada. Segundo a doutora Fleet, certo dia a família saiu para um passeio. Houve um acidente e o carro em que estavam chocou-se de frente com outro. O braço direito do pai foi decepado na altura do ombro. Voltando para casa ao deixar o hospital, ele descobriu que a artrite e o problema de pele da filha haviam desaparecido. Incrível, né? Você precisa ter todo cuidado e dar ao subconsciente apenas sugestões que o curam, abençoam, elevam e inspiram de todas as maneiras. Lembre-se bem, seu subconsciente não entende um jogo de palavras, ele interpreta ao pé da letra. Isso eu tomo cuidado até com as músicas que eu escuto.
Músicas que vêm com letras, às vezes, que eu sinto que se eu cantar ou que se eu ouvir, pode trazer essa ideia para o subconsciente de algo negativo, eu já informo antes. Essa é uma letra de música, ela não é real, ela não é verdadeira, e eu vou escutar pela melodia, ou às vezes porque uma outra parte da música eu gosto, mas isso aqui não é verdadeiro. Mas eu confesso para vocês que até evitar ouvir algumas músicas que eu ouvia antes, eu tenho evitado. Porque é isso, se a mente subconsciente não sabe distinguir do que é real do que não é real, tudo que a gente está falando, tudo que a gente está pensando, aquela história, vou morrer de trabalhar, vou morrer de não sei o quê. A gente tem que parar de falar essas coisas, porque tudo isso está gerando uma autossugestão para o nosso subconsciente que pode se manifestar de alguma forma na nossa vida. Então, vamos lá. Como a autossugestão elimina o medo? Agora a gente vai ver uma coisa contrária, né? Como que a gente pode usar desse conhecimento a nosso favor. O termo autossugestão implica sugerir algo definido e específico a si mesmo. Tal como qualquer ferramenta, se usada erroneamente, pode causar dano. Corretamente, pode ser de enorme utilidade. Janet R. era uma jovem e talentosa cantora. Foi convidada para fazer um teste de voz para um papel importante numa ópera. Queria desesperadamente fazer o teste, mas se sentia também muito apreensiva. 3 vezes antes, quando cantara para diretores, não se saíra bem. A razão: medo de fracasso. Embora possuísse uma voz maravilhosa, costumava dizer a si mesma: quando chegar a hora de eu cantar, vou ser horrível. Nunca vou conseguir o papel. Eles não vão gostar de mim e vão se perguntar como tive coragem de me submeter ao teste. Sei que vai ser um fracasso. A mente subconsciente dela aceitou essas autossugestões negativas como se fosse um pedido e passou a dar-lhes realidade e fazer com que isso acontecesse. A causa era uma autossugestão involuntária. Seus medos haviam se transformado em pensamentos carregados de emoção, profundos, que por seu turno se tornaram realidade. A jovem cantora, no entanto, conseguiu superar a força das autossugestões negativas. E fez isso combatendo-as com autossugestões positivas. O que fez foi o seguinte: 3 vezes ao dia, trancava-se em um quarto silencioso. Sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava e fechava os olhos. Tanto quanto podia, aquietava corpo e mente. A inércia física facilita a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. A fim de combater a sugestão de medo, repetia para si mesma: eu canto maravilhosamente bem. Sou equilibrada, serena, confiante e calma. Em todas as ocasiões em que se sentava para fazer o exercício, repetia lenta, tranquilamente, com confiança, essa afirmação de 5 a 10 vezes. Fazia 3 sessões iguais durante o dia e uma imediatamente antes de deitar-se. Após uma semana, sentiu-se inteiramente equilibrada e confiante. Ao chegar o dia do teste, saiu-se maravilhosamente bem e foi escolhida para integrar o elenco. Desenvolva, olha aqui, então a gente já está dando a primeira dica aqui para nós, tá? Então aqui ele está dando como a autossugestão elimina o medo, então ele já está passando para nós uma forma de agir a partir de agora. Então ele faz assim, ó: desenvolva um plano definitivo para entregar seus pedidos ou desejos para a sua mente subconsciente. No caso dela, o plano era 3 vezes ao dia, ela se trancava num quarto silencioso, sentava-se confortavelmente numa poltrona, relaxava e fechava os olhos e repetia: eu canto maravilhosamente bem, sou equilibrada, serena, confiante e calma. Nunca diga eu não posso. Supere aquele medo substituindo isso por eu posso fazer todas as coisas através. Olha que interessante isso.
através do poder da minha mente subconsciente. Isso aqui é um elemento muito bacana para a gente acrescentar nas nossas afirmações. Bom dia, bom dia. Por quê? As pessoas falam assim, eu vou falar que eu tenho coragem de fazer tal coisa. Por exemplo, que eu quero ganhar, eu acho que eu dei um exemplo, eu quero ganhar R$1.000 a mais. Eu quero ganhar R$1.000 a mais, eu quero ganhar R$1.000 a mais, eu quero ganhar R$1.000 a mais, mas esse R$1.000 não vem, e esse povo não me paga, e não é possível, e eu não tenho como fazer nada, não sou eu que decido o meu salário, é o meu empregador que decide o meu salário. E a gente está vivendo uma crise econômica, como que eu faço para poder afirmar isso se eu estou vendo claramente que isso não vai acontecer? Esse que é o grande problema da mente consciente com as afirmações. E aqui o Joseph Murphy traz para nós a resposta de como que essa afirmação pode modificar. Eu posso ganhar mais R$1.000 por mês através, e isso vai ser conquistado através do poder da minha mente subconsciente. Eu posso conseguir o emprego que eu desejo através do poder da minha mente subconsciente. Então, isso já não está mais na minha forma de pensar. Não importa se é crise econômica, não importa se a empresa está mandando funcionário embora, não importa o que, não importa. Pode até ser que essa mudança venha com uma demissão para que eu possa ser contratado por uma outra empresa, recebendo os R$1.000 a mais que eu quero. Não, a forma não importa. Mas quando eu falo assim, eu consigo, a partir do poder da minha mente subconsciente, eu estou fazendo uma entrega. Isso já não pertence mais aos meus pensamentos, às minhas deduções, à forma como eu penso, ao que eu acredito. Isso já está entregue a uma outra força. Então, esse aqui já é uma dica para nós que esse livro traz de como a gente pode trazer transformações para a nossa vida através das afirmações. Como ela recuperou a memória? Uma mulher de 75 anos sempre se orgulhara de possuir boa memória. Como todo mundo, esquecia-se de vez em quando de uma coisa ou outra, mas não se importava com isso. Enquanto envelhecia, porém, começou a notar essas ocorrências e preocupou-se. Cada vez que esquecia alguma coisa, dizia a si mesma, devo estar perdendo a memória por causa da idade. Como resultado da sugestão negativa, esquecia cada vez mais nomes e fatos. Ela chegou à beira do desespero. Mas, por sorte, deu-se conta de como estava prejudicando a si mesma. Resolveu inverter o processo. Em todas as ocasiões em que sentia tentação de pensar, estou perdendo memória, parava. Mais do que isso, deliberadamente invertia o processo. Várias vezes por dia, praticava autossugestão positiva induzida. Olha lá como que é esse exercício dela. De hoje em diante, minha memória vai melhorar de todas as maneiras. Sempre me lembrarei de tudo que precisar saber em cada momento do tempo e ponto no espaço. As impressões que receber serão claras e definidas. Eu as reterei automática e facilmente. Tudo que eu quiser recordar acudirá imediatamente na forma correta à minha mente. Todos os dias estou melhorando rapidamente. Antes de muito tempo, minha memória será melhor do que já foi. 3 semanas depois, a memória voltou ao normal. Como ele dominou um temperamento insuportável. Fui consultado por um homem cujo casamento e carreira estavam enfrentando sérios problemas. O problema de Hugh D. era irritabilidade e mau humor constantes. Ele mesmo estava preocupado com isso, mas se alguém queria discutir o assunto com ele, explodia de raiva. Constantemente dizia a si mesmo que o estavam provocando e que tinha de se defender. Para contrabalançar a autossugestão negativa, sugeri que empregasse a positiva. Várias vezes por dia, pela manhã, ao meio-dia, antes de deitar-se.
Ele devia repetir para si mesmo: de agora em diante eu me tornarei mais bem-humorado. Alegria, felicidade e boa disposição estão se tornando meus estados mentais normais. Todos os dias estou me tornando cada vez mais digno de estima e compreensão. Serei o centro de alegria e boa vontade para todos à minha volta, contagiando-os com minha animação. Esse estado de espírito alegre, feliz, animado está se tornando agora meu estado de mente normal, natural. Eu sou grato por isso. Um mês depois, a esposa e colegas de trabalho diziam que era muito mais fácil conviver com ele, que ele já estava usando o poder do subconsciente para fazer essa transformação. Alguns comentários sobre heterossugestão. O termo heterossugestão significa sugestão que parte de outra pessoa. Em todas as eras e em todas as partes do mundo, o poder da sugestão desempenhou um papel dominante na vida e no pensamento da humanidade. Credos políticos, crenças religiosas e costumes sociais floresceram e perpetuam-se graças ao poder da heterossugestão. A sugestão pode ser usada como instrumento para autodisciplina e autocontrole, mas também para assumir o comando sobre outras pessoas que não aprenderam nem compreendem as leis da mente. Em sua forma construtiva, a sugestão é maravilhosa, magnífica. No aspecto negativo, constitui uma das formas mais destrutivas dos padrões de resposta da mente. Seus resultados podem ser interminável sofrimento, fracasso, miséria, doença e calamidades. Você aceitou qualquer uma dessas? Desde o dia em que nascemos, somos bombardeados com sugestões negativas. Sem saber como combatê-las, as aceitamos inconscientemente e lhes damos espaço em nossa vida. Veja exemplos de algumas delas. Você não pode. Você jamais chegará a ser alguém. Você não deve. Você vai fracassar. Você não tem a menor chance. Você está inteiramente errado. Não adianta. Não é o que você conhece, mas quem você conhece. O mundo está se tornando cada vez pior. O que é que adianta? Ninguém se importa. É besteira dar murro em ponta de faca. Você é velho demais. As coisas estão indo de mal a pior. A vida é uma canseira interminável. Amor é coisa para passarinhos. Você simplesmente não pode vencer. Cuidado, ou vai pegar uma doença horrível. Não se pode confiar em ninguém. Aceitando a heterossugestão desse tipo, você colabora para torná-la realidade. Quando criança, você recebia facilmente sugestões das pessoas que lhe eram importantes. Não sabia o que fazer. A mente, tanto a consciente quanto a subconsciente, era um mistério sobre o qual você nem pensava. Como adulto, porém, você tem a capacidade de fazer opções. Pode usar autossugestão construtiva, que é uma terapia de recondicionamento para mudar gravações feitas no passado em você. O primeiro passo consiste em reconhecer a heterossugestão que lhe é feita. Sem exame, ela pode criar padrões de comportamento que o levam a fracassar na vida pessoal e social. A autossugestão construtiva pode liberá-lo da massa de condicionamento verbal negativo, que de outra maneira poderia deformar-lhe o padrão de vida, tornando difícil ou mesmo impossível o desenvolvimento de bons hábitos. Você pode combater sugestões negativas. Pegue o jornal ou ligue a TV no telejornal. Todos os dias lemos ou somos informados de dezenas de casos que poderiam plantar em nós as sementes da inutilidade, medo, preocupação, ansiedade e desastre iminente. Se os aceitamos e internalizamos, esses pensamentos de medo podem levar-nos a perder a vontade de viver. Mas se compreendermos que não temos que aceitá-los, opções se oferecem. Você tem em si o poder de combater todas essas ideias destrutivas, ao dar ao subconsciente
autossugestões construtivas. Examine regularmente as sugestões negativas que recebe. Você não tem que ficar indiferente às heterossugestões destrutivas. Todos nós as sofremos na infância, na adolescência e na vida adulta. Se fizer um esforço de memória, poderá facilmente lembrar-se de como seus pais, amigos, parentes, mestres e colegas contribuíram com inúmeras sugestões negativas. Estude as coisas que lhe disseram, examine-lhes atentamente o significado profundo e vai descobrir que muitas nada mais eram do que uma forma de propaganda. Propaganda com uma finalidade oculta, que era... Gente, vou até parar aqui agora. Vamos de novo. Estude o que lhe disseram, examine-lhes atentamente o significado profundo e vai descobrir que muitas nada mais eram do que uma forma de propaganda. Propaganda com uma finalidade oculta, que era e é controlá-lo, instilando-lhe medo. Então, propaganda com uma finalidade oculta, que era e é de controlar você, instilando em você o medo. O processo de heterossugestão ocorre em todos os lares, escritórios, fábricas e clubes. Você vai descobrir que muitas sugestões que lhe fazem, saibam disso ou não as pessoas, tenham por objetivo levá-lo a pensar, sentir e agir como elas querem que você se comporte de maneira proveitosa para essas pessoas, mesmo que sejam destrutivas para você. Isso é realmente algo assim que mexe muito com a gente, né? Porque a gente escuta o que está sendo falado, a gente entra em contato com as coisas que estão sendo faladas, e muitas vezes as pessoas acreditam mesmo que tudo isso que é apresentado para nós, através da mídia, dos jornais, é algo neutro, algo sem significado, que é só uma informação. Existe um fato e nós somos informados desse fato. Mas aqui ele está falando que o que pode estar acontecendo aqui é uma propaganda oculta para que a gente possa ser controlado através do medo. Então, vamos selecionar o que a gente escuta, o que a gente ouve, com o que a gente se conecta, para que as pessoas não assumam mais o controle sobre as nossas vidas. Inclusive, porque o que está sendo feito aqui, as pessoas vão fazê-lo se levar... Olha o que ele fala aqui. O objetivo é levá-lo a pensar, sentir e agir como elas querem que você se comporte, de maneira proveitosa para elas, mesmo que sejam destrutivas para você. E isso, gente, acontece o tempo todo, até nas relações familiares. A gente quer que os nossos filhos se comportem de determinada forma para que a gente possa, por exemplo, ir fazer um supermercado sem eles fazerem birra, sem eles expressarem a forma como eles estão se sentindo. Então, a gente fala com eles coisas para que eles se sintam, para que eles tenham medo e que eles se comportem como a gente quer que eles se comportem ali, para que a gente possa fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, a gente faz isso o tempo todo, até nas nossas relações. Por que essa mídia, o que está vendendo aí de propaganda, comercial, etc., não vai fazer isso com a gente também? Então, vamos entender essa parte do livro como um chamado para nós, para a gente acordar, para a gente tomar consciência, para a gente entender qual é o significado dessa tal Matrix que as pessoas falam, né? Para quem assistiu o filme Matrix, a gente pode falar um pouco sobre ele depois, discutir um pouco sobre ele, e entender como que o que está sendo apresentado ali a gente pode trazer para a nossa realidade e fazer mesmo essas comparações de controle que vão acontecendo na nossa vida e que a gente nem percebe que a gente está sendo controlado. Ok? E aí amanhã nós continuamos... Não, amanhã é sexta. Amanhã é sexta, né? Então amanhã é sexta, então amanhã a gente não tem a leitura, tá? A gente não vai fazer a leitura amanhã a gente só tem a meditação, e hoje a gente tem a barreira do terror,
que eu ia fazer às 19 horas, mas eu recebi uma informação de uma reunião que vai acontecer hoje até às 19h30, que eu vou precisar participar. Então, nós vamos fazer a Barreira do Terror hoje às 20 horas, ok? Então, estou mudando o horário, vou mandar um e-mail para todo mundo que já se inscreveu, e eu espero por vocês hoje, então, 20 horas, e amanhã, às 8, para meditação. Perdendo a voz, vamos lá. Mahalo de coração pela presença de vocês, e até amanhã, até hoje mais tarde, até amanhã às 8 horas, e o retorno do livro, segunda-feira, às 9h30, aqui no YouTube. Aloha, um dia de luz e bênçãos. Tchau, tchau. Gratidão. Gratidão, gratidão.